80 da página 103, só para aquecer. Daqui a pouco a gente volta para a matéria. Página 103, que bela noite para aprender física. Questão 80, Santa Maria. Uma mola de constante elástica. Já falei um pouquinho de energia para vocês? Não? Tem problema, dá aí a explicação porque não conseguiu. Eu já vou fazer ela, tá? Só que antes de fazer a questão, eu quero bater um papo sobre energias. Porque senão para a galera que não lembra dessa matéria vai ficar confusa. O cara falou que tinha uma molinha, que vai empurrar uma bolinha. Ele disse que essa mola tem constante elástica 200 newtons por metro e está comprimida, deformada, 50 centímetros. Sabendo que a massa da bolinha é 2 kg, pede para calcular a velocidade que a bolinha vai ter quando ela perde o contato com a mola. Essa pergunta é perfeita para exemplificar a aula de hoje mesmo. Na aula passada nós chegamos a ver a lei de Hooke. F igual a K vezes X? Então olha só. A notícia é boa, gente. A notícia é boa porque nós vamos parar um pouquinho. Aliás, parar não, né? Mas nós vamos deixar um pouquinho a dinâmica de lado e vamos começar a trabalhar com a ideia de energia. Energia. Cara, se tu quer uma resposta longa, pergunta para o professor de física: professor, o que é energia? Mas tu senta e espera, porque a resposta ela é longa, cara. Energia, cara, é algo difícil de traduzir. Energia. Nos livros de física a conversa é fiada. Tá assim, ó, energia é a capacidade de realizar trabalho. Pode pegar o livro lá que está escrito isso. E o pior, na parte de trabalho está escrito: trabalho é energia gasta por uma força para realizar um deslocamento. Tá de sacanagem? Trabalho é energia, energia é trabalho. Não explica. Porque energia é uma coisa muito geral, uma ideia muito ninja que foi aparecendo na ciência. A minha definição de energia: tudo que não é vácuo. Qualquer coisa que não seja um nada é energia. Átomo, energia. Som, energia. Luz, energia. Tem gosto na tua boca, tem a ver com energia química. Movimento, energia. Cara, energia, ela se manifesta de tantas formas distintas. Nós poderíamos ficar a aula toda fazendo lista de energia. Energia química, energia gravitacional, energia elétrica, energia sonora, energia luminosa. Meu Deus! Só que toda a ideia de energia na física, todo o cálculo de energia deriva de uma ideia apenas: trabalho de uma força. Trabalho de uma força. Trabalho e energia, como eu acabei falando, são sinônimos na física. Imaginem vocês que eu tenho uma caixa e eu vou puxar essa caixa, ou empurrar, se preferir, com uma certa força, e essa caixa vai se deslocar na horizontal por uma certa distância, vai parar numa nova posição, enquanto eu estiver aplicando a força. Eu digo que a caixa se deslocou uma distância d, e afirmo que o ângulo da força aplicada com o deslocamento horizontal vale alfa. Se eu quiser calcular quanto de energia foi gasta para fazer esse deslocamento, a ideia é até intuitiva, acho que tu vai concordar. Primeiro, como a força está oblíqua, eu poderia decompor essa força em Fx e Fy. Eu te pergunto, qual dessas parcelas de F está produzindo o deslocamento? Fx, nunca vi um aluno discordar. Fx é a parcela da força que aplicou o deslocamento e multiplicado pelo deslocamento vai ser uma boa medida da energia gasta. Já deve ter percebido. Se tu arrasta um objeto poucos metros, poucos centímetros, nem te cansa. Mas pensa arrastar o objeto por 42 quilômetros. Tu morre antes de terminar. Isso mostra como a gente gasta mais energia quando desloca o objeto uma hora de distância. Na academia é assim. Se tu faz 10 séries, tu desgasta um pouco. Aumenta para 20 repetições, em vez de 10 repetições. Tu não vai terminar a tua série. Porque para mais deslocamento, exige mais energia. E se teu corpo não estiver acostumado, tu vai sentir. E tu deves aceitar também que mesmo que eu não aumente o número de repetições, mas bote mais carga, se eu tiver que fazer mais força, o desgaste vai ser maior também, né? Vai ter que
se alimentar melhor para poder valer a pena o exercício feito. Então eu acho que a maioria das pessoas aceita que o desgaste energético para fazer o deslocamento depende da força aplicada e também depende do deslocamento. Mas para achar o Fx, para decompor o Fx, eu pego a força F, faço vezes cosseno, obrigado gente, com o ângulo cosseno. Substituindo uma fórmula na outra e só escrevendo para ficar mais bonitinho, o trabalho de uma força é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Essa ideia ela tem se mostrado perfeita nas últimas centenas de anos. Se algum dia a gente perceber que essa fórmula é falha, que ela não é boa, toda a parte de energia da física vai ter que ser reescrita. Porque todas as fórmulas que eu vou mostrar para vocês a partir de agora vai derivar desta maldita ideia. Cuidado, esta fórmula ela tem uma limitação terrível. Só serve para a força constante. Se a força aplicada no corpo for variável, a fórmula vira lixo. E tu vai ter que fazer um gráfico da força versus deslocamento e vai ter que calcular a área neste gráfico. A área embaixo desse gráfico é que vai te permitir calcular o trabalho. Trabalho igual a área. Professor, e esse mais ou menos aí? Um trabalho ele pode ser positivo ou negativo, ou até nulo. Vamos dar uma olhada na classificação do trabalho. Trabalho motor é aquele que entrega energia ao corpo. Ele é positivo. E isso ocorre quando a força atua no sentido do deslocamento. Não precisa ser a força toda, como a F. A F só tinha uma parcela Fx que atuou no sentido do deslocamento. E já que o corpo se deslocou para lá e a força Fx atuou para lá, quando a força atua no mesmo sentido do deslocamento, mostra que essa força está entregando energia. O trabalho é dito motor e ele tem um sinal positivo. Porém, se a força atua no sentido oposto ao deslocamento, o trabalho é dito resistente. Nome justo. Porque ele está resistindo ao movimento. Ele vai ter um valor negativo e isso ocorre quando a força atua no sentido oposto ao do deslocamento. A força é oposta ao deslocamento. E é claro que o trabalho nulo vale zero, né? Olhando para a fórmula, vocês poderiam me dizer quais as 3 possibilidades para o trabalho ser nulo? Força zero não tem trabalho. Deslocamento zero não tem trabalho. Quando é que o cosseno é zero? 90 graus. Então, se o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, o trabalho é zero. Ou seja, quando eu estou caminhando na horizontal, como a minha força-peso é vertical, e o meu deslocamento é horizontal, nesse caso a força-peso não realiza trabalho. A força-peso que atua no meu corpo não realiza trabalho, porque o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Se eu desço, ó, a força-peso fez trabalho motor, porque ela atuou para baixo e eu me desloquei para baixo. Se eu subo, a força-peso fez trabalho resistente. Parabéns para quem está ligado. Resistente. Legal. Aí tu vê, eu poderia fazer exemplozinho, botar númerozinho aqui para multiplicar, né? Mas eu acho que tu pode tentar primeiro. Arriscar, botar uns números naquelas formas ali, ver o que vai acontecer. E eu vou aproveitar essa concentração maravilhosa de vocês para avançar. Eu quero te mostrar 3 tipos de energia na aula de hoje. Vamos começar com a energia cinética. Alguém lembra a que está relacionada a energia cinética? Parabéns, movimento. Então imagine o seguinte, eu tenho um objeto que está inicialmente parado, quanto ele tem de energia cinética? Nada, porque a energia do movimento. Aplico uma força nesse objeto que tem massa M,
E aí, depois de um certo deslocamento, esse objeto atingiu uma certa velocidade v. Aí ele passou a ter energia cinética. Para eu calcular quanto de energia cinética ele adquiriu, é só eu calcular o trabalho da força F aplicada nele. Como é que calcula o trabalho de uma força? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mais força nós vimos da segunda lei de Newton, que é massa. Então eu tenho o direito de colocar no lugar da força, massa vezes aceleração. Nesse caso a força foi horizontal, o deslocamento foi horizontal, então o ângulo é 0. E cosseno de 0 é 1. Nós chegamos também a dar uma olhada rapidamente na equação de Torricelli, não vimos? A equação de Torricelli me permite calcular a velocidade que esse cara vai adquirir. Porque a velocidade inicial era 0. Então tu vê aqui tem aceleração vezes distância. Então v ao quadrado é igual a 2 vezes a, esse delta d eu posso chamar de distância, sem problema nenhum. Está multiplicando, passa dividindo. Tu vê, ó, por Torricelli, eu posso dizer que a vezes d, aceleração vezes deslocamento, é v ao quadrado sobre 2. E pronto. Já que a vezes d é v ao quadrado sobre 2, e cosseno de 0 é 1, está deduzida a forma da energia cinética. Eu fico muito magoado porque nunca me mostraram isso no ensino fundamental, no ensino médio. Nunca me mostraram isso. É uma coisa, por que, né, cara? Brotou no meu caderno, brotou mv ao quadrado sobre 2. Por quê, professor? Está na Bíblia. Então tu vê, né, cara? Uma coisa delicada. O mais louco, essa equação não foi feita dessa maneira pela primeira vez na vida. Essa equação, inclusive, nem veio do Newton. Essa equação era do arqui-inimigo do Newton, chamado Leibniz, um alemão que o Newton queria ver morto. Sim, Newton fez de tudo, ele era muito poderoso, Newton, né, para quem não sabe. O cara era chefe da Casa da Moeda da Inglaterra, imagina, o cara era poder em pessoa. E ao descobrir que tinha um alemãozinho que estava desenvolvendo a mesma matemática que ele se dizia pai, ele disse, esse cara está me plagiando, está me copiando. E tentou perseguir o Leibniz, que morreu fudido e mal pago, graças à crueldade do Newton. Newton era um gênio, mas era muito cruel, uma pessoa péssima. A lida com as outras pessoas. Então tu vê, o Leibniz é que falava, energia cinética se calcula fazendo massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. O Newton no começo nem aceitou muito a ideia, depois é que se convenceu que estava certo. Sabe como é que o Leibniz chegou nessa fórmula? Brincando com bloquinhos e caixinha de areia. Sim, ele pegou bloquinhos e caixinha de areia na casa dele. Aí ele jogava o bloquinho com uma certa velocidade na caixinha de areia e percebia que ele se arrastava na areia para parar. Quando ele jogava um bloco com o dobro da massa, mas com a mesma velocidade, o bloquinho se arrastava o dobro até parar, mostrando que ele tinha o dobro da velocidade. Quando ele triplicava a massa do bloquinho e fazia o mesmo experimento, o bloquinho se arrastava 3 vezes mais, mostrando que com o triplo da massa, tinha o triplo da energia cinética. Mas, quando ele dobrou a velocidade do bloquinho e jogou o bloquinho na caixinha de areia, em vez do bloquinho se arrastar o dobro, ele se arrastava 4 vezes mais até parar. Quando ele triplicou a velocidade do bloquinho e o bloquinho se arrastou 9 vezes mais antes de parar, ele teve certeza que a velocidade era elevada ao quadrado na forma da energia cinética. Tu vê, o cara descobriu isso empiricamente. Depois, hoje, agora, com a ideia de trabalho, com a segunda lei de Newton e com Torricelli, eu pude te provar que a ideia original de Leibniz estava certa. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Energia cinética é diretamente proporcional à massa, porém, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, ou à velocidade ao quadrado. Perfeito. Que outra energia vocês lembram aí, além da energia cinética? Potencial de qual tipo? Tem duas? Potencial elástica e potencial gravitacional. Eu vou aproveitar o embalo aqui e vou te mostrar a partir dessa fórmula a ideia de energia potencial gravitacional, também conhecida como trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso. Vê se vocês aceitam. Pessoal, se eu tenho um objeto numa certa altura h e esse objeto tem massa m, quando eu soltar ele, não é nítido que ele possui energia?
Quer ver? Pouca altura, pouca energia. Ou mais altura, mais energia, que se transformou parte em sonora, né? Como é que será que eu posso calcular quanta energia esse corpo ganha à medida que ele cai e bate no chão? E isso é a força-peso, é a força da gravidade que vai atrair ele e que vai aplicar trabalho nele. Então, se eu quiser calcular o trabalho da força-peso, é só buscar a fórmula do trabalho. A força vocês já sabiam, peso. A distância que ele vai cair, eu chamei de H, de frescura, altura em inglês, para inglês ver. E já que o peso foi para baixo e o deslocamento foi para baixo, que ângulo é esse? Zero. Cosseno de zero, já discutimos que vale 1. E a fórmula do peso? Pronto. Por isso que energia potencial gravitacional, que é o nome bonito para trabalho da força-peso, é NGH. Alguns chamam de MG hoje. NGH. Para não esquecer, né? O aluno faz de tudo. Eu acho bem-vindo, principalmente quando é tua a bobagem, né? Quando tu cria uma babaquice ali, a coisa penetra na tua mente tão fortemente que 10 anos depois tu sabe da piada idiota que tu inventou para gravar a fórmula. Isso chama mnemotécnica. Pode parecer babaca, mas chama mnemotécnica. Eu tenho umas mesmo que não tenho até vergonha de dividir com você. Ô galerinha, última energia que está faltando mostrar a origem aí para vocês é a energia potencial elástica, já que a energia potencial gravitacional está aqui. Energia potencial gravitacional. E a última energia, para deduzir para vocês a formulazinha, é a energia potencial elástica. O detalhe é que quando eu pego uma mola e vou aplicar uma força nessa mola, a força que eu aplico na mola depende da deformação dela, né? Ou seja, não vai ser uma força constante como foi a força-peso. Não vai ser uma força constante como foi a força que eu apliquei no objetozinho da dedução da energia cinética. Se eu faço um gráfico da força elástica em função da deformação, nós vimos pela lei de Hooke que esse gráfico é uma retinha crescente. E se eu quiser calcular o trabalho aplicado na mola, eu tenho que calcular a área do gráfico. Para uma deformação X, a força aplicada na mola valia F. Trabalho da força elástica é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Não, porque a força é variável. Então a gente tem que calcular através da área. Já que é um triângulo, base, obrigado. A base do triângulo foi a deformação que a mola sofreu, X. A altura do triângulo é a força que estava sendo aplicada na mola, sobre 2. Só que nós vimos que a força que atua numa mola pode ser calculada por K vezes X, a lei de Hooke, substituindo trabalho da força elástica, X vezes X, Kx ao quadrado sobre 2, obrigado. Nome bonito para trabalho da força elástica, energia potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2. Essas são as únicas 3 energias que nós vamos usar nessa parte da matéria. E essas 3 energias são chamadas de energias mecânicas. E aí sim, eu vou poder usar a questão que o colega trouxe para a gente como um exemplo. Então tu vê, energia mecânica, meus amigos, nada mais é que energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Isso é que são as energias mecânicas. E se tem uma coisa certa na física hoje, é que Deus, quando criou o universo, colocou uma certa quantidade de energia, e essa quantidade de energia não varia nunca, ela só sofre transformações. Por isso que em sistemas conservativos, nós escreveremos que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Essa é a técnica que nós usaremos para resolver problemas de sistemas conservativos. Sistemas conservativos como esse,
da página 103, questão 80. Só demorei a aula toda para começar a fazer essa questão. Mas é isso, porque eu precisava realmente comentar isso com vocês para essa classe de questões, tem várias desse tipo. Então depois dessa aulinha aí tu vai ampliar o teu leque de exercícios. Observem que na questão 80, na página 103, a mola inicialmente estava comprimida e o corpo parado. Logo, qual era o tipo de energia mecânica no início? Potencial elástica. Depois que a mola desencostou do corpo, a mola já não está mais na brincadeira, mas o corpo possui velocidade, portanto a energia final seria isso. Para ficar chique, eu vou escrever energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, pois trata-se de um sistema conservativo. No início a energia era do tipo potencial elástica e no fim se transformou em energia cinética. Então eu vou pegar a fórmula da potencial elástica e igualar a fórmula da energia cinética. Aí é só substituir os dados. A constante elástica da mola é 200 e cuidado, a deformação tem que ser em metro, 0,5 metro. Cuidado ao elevar ao quadrado isso aí, hein? A massa do corpo era 2 quilos e a velocidade eu quero saber. 2 dividido para 2 dá 1, 200 dividido para 2 dá 100 e 0,5 ao quadrado é 0,25. 100 vezes 0,25 dá 25. A matemática nos ensinaria a colocar o mais ou menos ali, para extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Esse mais ou menos aqui para nós não faz sentido nesse momento. Então 5 metros por segundo é a velocidade adquirida pelo corpinho. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. É assim que começa todo o problema de conservação de energia. Todo. Qual é a pior situação que pode aparecer? Pior de todas. Ter 3 energias antes e ter 3 energias depois, né? O cara bota uma mola, bota a altura e bota a velocidade no começo. E enfia a mola, velocidade e a altura no fim. E aí te pergunta qualquer uma dessas coisas, né? Qual é a altura final? Qual é o K da mola na chegada? Qual é o X da mola na chegada? Pode perguntar qualquer coisa. Já viu acontecer isso, professor? Vi uma vez. Uma prova minha. Mas no vestibular não. No vestibular é geralmente 3 numa, 1 na outra. A gurizada estava me pombando demais, aí eu botei uma questãozinha só para animá-los. Tem uma aí, você passa já. 7,9. Belo, meu querido. Vamos emendar aqui a 79 já.